Pessoal, graça e paz de Jesus aí. Que coisa boa estarmos aqui mais essa noite para crescermos na graça do Evangelho em mais uma live com essa temática tão especial que é viver para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus. E eu queria dizer a você que já está entrando aí na nossa live para esse bate-papo todo especial essa noite, que você é muito bem-vindo, que você é muito bem-vinda, e nós esperamos muito no Senhor aprender, se edificar e sair essa noite com o pensamento focado em crescermos na graça, na paz, na santidade, na misericórdia e na justiça do nosso bom Deus. Deus é maravilhoso e nós entendemos que o Senhor está no comando de absolutamente tudo que existe na nossa vida. Então seja muito bem-vindo. Estamos só aguardando a entrada do nosso querido pastor Valdir, pastor da Igreja Batista da Zona Leste, na cidade de Teresina, no Piauí. Pastor Valdir é alguém que tem nos abençoado bastante, alguém que tem virtudes muito importantes como a misericórdia, como a justiça, e vem trabalhando diuturnamente nesses dias a partir ali da Igreja Batista da Zona Leste, para levar um conteúdo de cunho espiritual, para orar pela vida daqueles que tanto precisam. Então, já já ele vai estar entrando, ele vai estar mandando o convite e nós vamos estar tendo esse bate-papo muito importante, muito edificante. Já temos aí o Eduardo que está aí conosco, já temos aí o Rogério Fernandes, a Rita ali da Ana Lu Chus, a Luziane, temos a Vilma, temos já algumas pessoas aqui que já entraram para esse bate-papo essa noite. Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade nesse espaço de crescimento. Temos aí o Getúlio que também acabou de entrar. Boa noite, Getúlio, que Deus te abençoe, meu querido, que seja um tempo aí de crescimento. Yuri, seja muito bem-vindo também a esse bate-papo. A Thaís, esperamos muito no Senhor que nós possamos crescer essa noite. E se você tem aí perguntas, tem algo que você tem dúvida, que você já possa estar separando aí a sua pergunta, tá colocando nos comentários, que na medida do possível a gente vai estar respondendo. Claro que são muitos comentários e vai passando, vai rolando muito rápido na câmera, mas a gente vai tentando responder. Então, boa noite, Adnir. Meu pai também está aí na live, vai estar no interior, seja muito bem-vindo. Também o Arnold acabou de entrar, então sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade. Então, a temática muito importante, só aguardando o Valdir. Valdir acabou de entrar, só esperar a solicitação dele e a gente vai iniciar esse bate-papo. Então, que você seja abençoado, sinta-se em casa e vamos juntos ter um momento de crescimento espiritual. Dejane também acabando de entrar aí. Dejane, muito boa noite, que Deus te abençoe. Todas as células também aqui da PIB de Timon, que Deus possa estar abençoando. Acabou de mandar a solicitação, vamos iniciar esse bate-papo. Agora sim. Boa noite, queridão. Boa noite, meu querido Ramon. Deus abençoe você. Você está me ouvindo bem aí? Perfeito. Você está me ouvindo aí perfeitamente? Em alto e bom som, graças a Deus. Tudo em paz. Pronto. Que coisa boa, que privilégio estar aqui essa noite com você, agradecer por esse tempo que você despendeu para a gente, para conversar, para bater esse papo. A nossa juventude, a juventude que lhe ama muito, você sabe disso, a nossa Glória a igreja, Deus, Cristo. parceira, e graças a Deus nós tivemos esse tempo separado pelo Senhor. Então, que Deus possa abençoar Ibeleste antes de tudo. Amém. Antes aqui de você entrar, eu estava dizendo do seu trabalho de edificação espiritual com o Plano Daniel, com momentos de oração, com muitas lives para abençoar as pessoas. É um momento de constante oração. Então, nós estamos indo às redes sociais, que é onde o povo está, para poder abençoar eles, para poder levar esse conteúdo. E essa noite nós temos aí um desafio de falar sobre como é viver para a glória de Deus.
E nós tínhamos, né, agora em maio, de dia 1º ao dia 3, um momento muito especial, que era o nosso congresso, que está adiado, mas vai acontecer em nome de Jesus no semestre, onde o Valdir é o nosso palestrante, mas nós aqui já vamos dar uma préviazinha, vamos falar um pouquinho daquilo que Deus vai, em nome de Jesus, falar ao nosso coração no segundo semestre. Então, Valdir, seja muito bem-vindo aqui a esse momento de bate-papo e que a gente possa estar crescendo junto, meu irmão. Obrigado, Ramon. Obrigado, querido. Deus abençoe, meu pastor. Que bênção é poder estar com os amados aqui. E esse período, né, tem nos ensinado muitas coisas. Eu nunca fui um adepto completo de rede social, né? Sempre tenho algumas delas, mas nunca fiz o uso tão frequente. Mas quando houve esse processo de distanciamento social, automaticamente as alternativas começaram a surgir e a aparecer oportunidades. E acredito que a grande virada, a grande chave virada foi exatamente numa live que eu assisti, promovida pela Junta de Missões Nacionais, né? Falando sobre a igreja nessa presença, nesse contexto, né? Não só de rede social, mas está presente na nuvem mesmo, né? Está presente online. E o meu pensamento virou completamente, porque o pensamento que eu tinha era de estar presente para divulgar, usando a internet como um objeto de divulgação, quando na verdade o ideal é estar presente para o ensino, para a reflexão mais aprofundada da vida com Deus, para o contato com as pessoas de forma mais aprofundada. Então eu acredito que a grande virada foi essa, tanto que nós começamos a fazer algumas iniciativas assim, muito, muito tímidas, mas depois percebemos que essa ação poderia crescer. E aí, hoje, nós estamos com uma programação mesmo. A igreja tem uma programação para utilizar esse espaço para atingir as pessoas com aquilo que nós desejamos levar para elas, que é uma mensagem, a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, que é confortadora, que é necessária em todos os tempos, que é a nossa principal voz, né? Nosso principal objetivo. Então, sem querer ser proselitista, né? Mas ao mesmo tempo, levando essa mensagem que a gente não pode calar. Então, é um espaço que nós vamos aproveitar cada vez mais. Exatamente. E eu até entendo que até pouco tempo atrás, essa questão da rede social era vista de forma até preconceituosa por muitas pessoas das nossas igrejas, que achavam que era um modismo, achavam que era uma perca de tempo, porque o cara queria ficar ali apenas navegando nas redes sociais sem um propósito. E diante dessa pandemia, nós estamos vendo agora claramente a necessidade, a urgência, as pessoas clamando. E dentro dessa perspectiva, para que a gente possa estar trabalhando, quero te fazer uma pergunta. O que seria para você, diante desse cenário que a gente está vivendo, ou de um modo geral, o que seria viver para a glória de Deus? Como é que você pode definir isso à luz da sua experiência, da sua vivência do Evangelho com o Senhor? Eu penso, assim, trazendo essa colocação que você fez anteriormente, né, esse pré-conceito, ou esse conceito que as pessoas tinham de rede social. Na verdade, as redes sociais, o acesso à internet, na verdade, no geral, o Brasil é um dos países mais conectados do mundo. Mais conectados do mundo. E as redes sociais também são muito, o alcance delas é enorme aqui no nosso país. Algumas delas não são tão eficazes, por exemplo, nos Estados Unidos. As pessoas não têm o hábito de utilizar o WhatsApp com tanta frequência lá nos Estados Unidos. Facebook, realmente eles têm isso como uma perda de tempo. O brasileiro, na verdade, lida com a internet também de uma maneira diferente. Uma pesquisa de alguns tempos atrás diz que 70% das pessoas que conectam à internet ainda não sabem o que vão fazer quando conectam. Então, assim, isso nos dá um parâmetro para entender que as pessoas estão nas redes, mas elas ainda não sabem o que procuram. Não estão utilizando para trabalhar, para pesquisar, para fazer isso. Então, ainda é o uso, e eu creio que isso é parte da nossa cultura mesmo, o uso ainda é
digamos assim, de forma efêmera, né? Está acessível, eu vou lá. Não tem uma coisa planejada. É claro que isso vem mudando, né? O mundo está mudando e eu creio que a conexão ela vai ficar cada vez mais forte, né? O mundo nunca mais será o mesmo. Nós não voltaremos ao retorno do convívio social da mesma forma, eu creio assim, né? Os especialistas também apontam assim. Eu creio que nós não teremos mais volta, né, para o uso disso com mais ênfase. E a igreja precisa utilizar esse espaço para manifestar a sua palavra, a voz, que é o Evangelho. O Evangelho. O que é viver para a glória de Deus? O que é promover a glória de Deus com a própria vida? Eu creio que o objetivo principal do homem é adorar a Deus. Sim. Ele foi criado para isso. Foi criado para adorar a Deus e refletir a glória dele. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Quanto mais nos parecemos com ele, mais manifestamos a sua glória. É claro, a glória de Deus também se manifesta em nós até através do juízo de Deus na sua soberania sobre nós. Mas eu creio que o principal objetivo da nossa existência, além de adorar a Deus, é manifestar a sua glória. Manifestar a glória dele. É trazer a ele a glória que é devida. Quando nós pensamos em glória, né? O nosso português é pobre, né? Para discernir o que é glória, né? No contexto bíblico. Porque nós vemos assim a tradução de glória para nós como esplendor, né? Que seria a característica da pessoa de Deus como algo belo, extremo, poderoso, glorioso, né? É fantástico, assim, falta adjetivo para a gente formatar algo que possa fazer entender o que é a glória de Deus. Outra coisa que poderia traduzir é fama, né? A fama, o conhecer, o esplendor conhecido, isso é glória, né? Manifestar a glória. Mas também honra, né? Que a gente tributa ao que é glorioso. Então, ao vermos a glória de Deus, né, contemplarmos a glória de Deus pela manifestação da sua palavra nessa terra, nós, naturalmente, precisamos dar honrar, né, glorificar a Deus. Então, devemos dar glória a Deus porque esse é um objetivo nosso enquanto ser humano, né? Trazer a glória para Ele. É o Salmo 29, verso 2, né? É manifestar a sua glória, né? Eu sempre penso que viver para a glória de Deus é estar completamente, inteiramente convencido de que Deus, o meu Criador, é digno dessa glória. Amém. É merecedor dessa glória. Isso aí é o que vem à minha mente quando fala, vamos viver para a glória de Deus. Para não cair no erro de achar que viver para a glória de Deus é apenas se submeter a um adestramento moral. Um adestramento moral que faz com que as pessoas comecem a desenvolver atividades ou deixar de fazer algumas coisas para que então seja vista a glória nele. Não é só isso, não pode ser só isso. Então a glória de Deus manifesta primeiro na minha própria vida e através da minha vida essa glória também será manifestada. Queira eu ou não, viu? Eu creio. Queira eu ou não, porque até mesmo nos juízos de Deus sobre mim eu manifesto a sua glória. Eu manifesto a glória dele. Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu estava pensando e ontem eu também coloquei isso no bate-papo com o Dr. Kenneth Terra e até separei. Muitas vezes nós fazemos um recorte bíblico, ali a partir de Atos 2, do verso 42 ao 47, e fazendo uma conexão com o que nós estamos conversando essa noite sobre viver para a glória de Deus. Na sua avaliação, esse recorte de Atos 2, 42 ao 47, da igreja ali primitiva, daquela igreja que surge, arrebatadora, ousada, que impacta a sociedade, você acha que esse é o melhor exemplo de uma comunidade que vive para a glória de Deus? Ou você enxerga dentro do contexto bíblico, ou dentro da história bíblica, e quando eu falo
da história bíblica, eu estou ampliando até os dias de hoje, entendendo que Deus continua a falar no sentido de fazer com que essas comunidades, as nossas comunidades e o povo ao longo dos tempos possa manifestar a sua glória. Você vê algum exemplo paralelo ou dentro do texto bíblico, dentro da palavra de Deus ali, você enxerga aquela igreja como um modelo principal a ser seguido ou a nós retornarmos? Quando nós vamos para o contexto cristão, que aí, obviamente, que a época, né, eles ainda nem eram denominados assim, essa denominação veio depois, mas a forma como eles viviam e o desprendimento que eles viviam, né? Por que desprendimento? Porque eles ainda não tinham uma concatenação de assuntos, né? A maioria deles era do contexto judaico, então eles tinham o que o judaísmo oferecia, que Sim. a adoração ela era movida pelo temor, era movida pelo respeito, né? Pelos ensinamentos do que se tinha na época, né? Se você pega o Salmo 29, que para mim é muito impactante, ler o Salmo 29, imagina uma celebração cantando o Salmo 29, né? Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuem ao Senhor a glória que o seu nome merece, né? Adorem ao Senhor no esplendor do seu santuário. Então, tudo isso era muito presente na vida deles. Então, quando eles veem a promessa cumprida e se unem, o mesmo propósito, e ali a gente vai ver a igreja funcionando, né? Mesmo sem uma eclesiologia formada, mas manifestando os atributos de alguém que vive com Deus, manifestando ser comunidade, manifestando pregar com ousadia, né? Defender, Jesus é o Cristo, é o Cristo, é o prometido, é aquele que é o Messias. E a vivência deles, a forma como eles viveram, exemplificar isso pela prática, eu acredito que o mundo só foi alcançado com o seu testemunho. Isso não quer dizer necessariamente que eles alcançaram todas as pessoas, porque o texto diz que eles caíam na graça do povo, né? Sim. E o cair na graça do povo ali não necessariamente é que as pessoas todas se adequaram ao que eles estavam pregando agora, mas elas respeitavam o que eles estavam pregando, porque havia uma concatenação com o que eles falavam, com o que eles viviam. Então eu creio que talvez o maior problema que nós tenhamos hoje como igreja é exatamente aproximar o nosso discurso com a nossa prática. Aquilo Sim. que nós pregamos com aquilo que nós dizemos ser, com aquilo que nós fazemos. E eu creio que essa pandemia, esse tempo de distanciamento social, ele trouxe um grande divisor de águas, porque quem é cristão mesmo, quem crê na glória de Deus, quem manifesta a glória de Deus, levou isso de forma natural. É uma coisa absurda, é uma coisa abrupta, mas nós entendemos que estamos nas mãos de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele continua no trono, a despeito da pandemia, a despeito do que se fala, do que se prega. Ele, como todos os tempos, aí todas aquelas nossas afirmações bíblicas começam a fazer sentido. Ele é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo? É bom o tempo todo? Então ele é bom também no tempo da pandemia? É bom no tempo da pandemia, porque a nossa crença não é baseada num sentimento, não pode ser baseada num sentimento, não pode ser baseada numa afirmação, apenas da boca para fora, é baseada numa verdade. Então, quando uma comunidade começa a viver uma verdade de forma mais enfática, que é a verdade da palavra de Deus, ela se desprende e começa a naturalmente expor para fora aquilo que ela tem dentro. Eu creio que aconteceu ali em Atos capítulo 2, dos versos 42 a 47, que a gente chama da igreja cristã primitiva, colocando os seus atributos para fora, né? Aquilo que Deus estava dando para eles. Eu creio que é uma manifestação incrível da glória de Deus, né? É claro que depois eles sofreram perseguição e foram espalhados, né? Até porque, creio eu, se não tivesse sido isso, eles não sairiam. Estava bom demais ali, a igreja estava muito boa, né? Estava vivendo isso. Mas eles manifestavam a glória de Deus porque eles criam, eles acreditavam, eles colocavam a cabeça a prêmio se fosse necessário, por causa da crença que tinham. Então, eu creio que a igreja que manifesta a glória de Deus, a pessoa que manifesta a glória de Deus é a pessoa que tem consciência, convicção da existência de Deus, da sua necessidade
a sua necessidade de manifestar a glória de Deus, né? Porque isso é que nos difere Deus da mitologia, né? Do Zeus, que dependia daquilo que os seus servos falavam. Não, Deus não depende de nós. Somos nós que precisamos manifestar a sua glória. Então, quando o ser humano consciente disso se une a um grupo de pessoas, vai acontecer aquilo que acontecia na igreja primitiva. A pessoa impacta a vida dos outros com a sua própria vida, porque é a glória de Deus manifestada nele, né? É diferente dessa afirmação humanista que tem acontecido, de trazer a atenção para si. Olha como eu estou melhor, olha como eu estou... Eu sei, eu sou parte dessa geração, né? Várias vezes fui convidado para dar testemunho, e quantas vezes eu errei manifestando muito mais aquilo que eu tinha feito no passado do que o que eu vivi agora no presente. Mas quando a gente vai crescendo e vai aprendendo e vai realmente entendendo o propósito da vida, aí a gente vai manifestando a glória dele. Olha, a glória dele. A glória dele. Manifesta a glória dele. E eu creio que aquela comunidade tinha isso. Eles sabiam, eles tinham convicção de que eram pessoas que precisavam manifestar a glória de Deus. Exatamente. Quando eu olho para essa comunidade, todas as vezes que eu leio esse texto, eu me sinto particularmente impactado, porque me faz rever a minha prática pessoal cristã, me faz perceber de que forma eu estou agindo, de que forma eu estou crendo, e uma coisa que eles trazem que é muito forte é o temor, é o temor, é uma espiritualidade viva, prática, que levou cada um deles a realizarem, a partir dos apóstolos, claro, sinais e maravilhas, levou eles a essa simpatia do povo. E quando nós pegamos isso, fazemos dessa questão um retrato, a gente acaba pendurando esse retrato meio que na nossa galeria daquilo que foi bom. E esquecemos que esse retrato, na realidade, ele deve sair daquele lugar e se tornar uma prática na minha vida e na vida da minha comunidade. E eu queria ver contigo como é que você tem visto esse retrato de Atos 2, 42 a 47 na IBLeste. Você, enquanto pastor de vidas, enquanto cuidador de um rebanho ao qual o Senhor te colocou, como é que você tem enxergado isso? Como é que a sua comunidade tem vivenciado? Como é que você avalia isso? Olha, durante esse tempo, nós estamos hoje como igreja com 10 anos, né? 10 anos que a igreja foi organizada, digamos assim, né? 10 anos que a igreja foi organizada, não. 10 anos nós chegamos no campo missionário. Então, nós chegamos no campo missionário em 2009. Em 2019, nós fizemos 10 anos presentes na comunidade, não necessariamente como uma grande igreja, porque a igreja levou muito tempo para desenvolver e agregar novas pessoas, né? Foi um trabalho muito específico, e a igreja foi se montando, digamos assim, dentro de uma visão eclesiológica, né? E, obviamente, uma filosofia ministerial. Então, igreja multiplicadora, que nós, desde o embrião de igreja multiplicadora, a gente vem refletindo, já que eu missionário de missões nacionais, o que nós percebemos é exatamente a simplicidade do evangelho. Uma comunidade que busca a simplicidade do evangelho, ela começa a se libertar de algumas coisas que eu até tinha recebido como herança de ensino e de prática nas outras igrejas que eu passei. Que eram igrejas históricas, né? Igrejas que tinham uma formatação litúrgica diferente, que tinham uma vivência diferente. Então, quando a IBLeste começou a vivenciar de forma mais aprofundada duas coisas. Primeiro, começamos a amadurecer teologicamente cada vez mais, né? Vai saindo daquela manifestação apenas evangelística, de levar a mensagem evangelística, e vai entrando também nas firmezas doutrinárias. E vai chegando cada vez mais no ponto que é simples do evangelho, que é o que está manifestado lá em Atos capítulo 2, principalmente no versículo 42. É o ensino dos apóstolos, porque nós só repassamos o ensino, não tem nenhum ensino novo na igreja cristã, nós só repassamos o ensino que já recebemos. Então, o ensino dos apóstolos, que vai confrontando as pessoas. Por exemplo, nós temos algumas pessoas que eram de outras comunidades cristãs. Quando elas foram confrontadas com esse ensino, falaram, como é que eu não conseguia enxergar isso de forma mais aprofundada nas outras comunidades cristãs que eu participei?
Como é que eu não consegui enxergar isso que estava tão claro? E você entender algumas coisas que estão ali, até explícitas na doutrina dos apóstolos, mas pela visão de uma mais religiosa de viver igreja, acabavam ficando para trás, como, por exemplo, o fato de que eu sou discípulo de Jesus. Onde eu estou? Eu preciso ser discípulo. A minha conduta é de discípulo, os meus planos têm que ser de discípulo, o meu pensamento precisa ser de discípulo. Então, viver como discípulo não é igual a viver como membro de uma igreja. As nossas bases administrativas colocavam a pessoa, está no hall de membro da igreja, então isso quer dizer que está no livro da vida. E essa pessoa, ela é cristã. É quase parecido com o catolicismo, que às vezes nós criticamos tanto, que chama as pessoas de cristãs por causa do batismo, né? Mas aí, se a pessoa não tiver essa vivência, se ela não tiver as características do discípulo na vida dela, como é que isso funciona? Então, o que nós percebemos é que o processo de simplicidade do ensino dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão, das orações, foi formatando a igreja para viver esse evangelho mais simples, que inclusive nos libertou até de algumas coisas que nós consideramos que na nossa comunidade específica trazia algum tipo de problema, né? A gente começou a ser um pouco mais leve, caminhar um pouco mais uns com os outros, ter um coração mais perdoador, ter um ambiente de restauração para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de vivenciar. E quantas pessoas feridas nós temos recebido, até vindo de outras igrejas mesmo, pessoas feridas, eu sei. É claro, a gente passa uma peneira nisso, né? Porque a gente sabe que as pessoas estão muito melindrosas, né? Hoje as pessoas estão muito cheias de milindres, né? Não pode falar isso, porque se falar, aí já tem outra comunidade ali que eu posso ir. Já tem outra comunidade ali que eu posso ir. Então, quando uma igreja está despreocupada de agradar as pessoas e está falando somente aquilo que é a simplicidade do evangelho, eu creio que a gente amadurece. E no nosso caso, eu creio que aconteceu assim. Hoje nós entendemos assim, nós até brincamos aqui no seio da liderança, né? As pessoas já sabem, olha, nós somos assim, se nós vivemos o evangelho assim, se você quiser se juntar a nós, fique à vontade. Se você não desejar também, fique muito à vontade também. Tem várias outras comunidades para você vivenciar o evangelho, mas nós não abrimos mão de ser o que nós entendemos ser o mais parecido com aquilo que a igreja de Jesus manifesta na palavra, né? Algo interessante, Valdir, que você está trazendo aqui. Assim como em Atos 2, do 42 ao 47, aquela igreja tinha uma identidade de Jesus, uma identidade de valores, de princípios, aí Belém também, ao longo dessa caminhada de 10 anos, vou colocar assim, ela foi formatada nisso, com uma identidade, com valores, que coisas que não são negociadas. E você muito bem colocou. Você confrontou, dentro dessa perspectiva de identidade, uma identidade que pertencia, a grosso modo, àquilo que os reformadores confrontaram lá a partir de Lutero, no catolicismo romano. Aquela burocracia, aquele legalismo travestido de santidade e de justiça, a partir de uma comunidade que começou a caminhar naturalmente uns com os outros, entendendo dentro dessa comunidade que tem gente com falha, entendendo dentro dessa comunidade que chegam pessoas toda hora com os mais diversos problemas, feridas, e muitas vezes as pessoas entendem que, não, essa pessoa vai ter que passar aqui naturalmente por um eixo logo doutrinário. Não, essa pessoa, em primeiro lugar, ela precisa ser cuidada. O primeiro aspecto de uma doutrina saudável, no meu entendimento, é a manifestação do amor e da graça. Para você ir firmando conceitos. Não adianta firmar só a doutrina sem firmar graça, sem firmar amor. Essas coisas vão caminhando. E aí, basicamente, você deixa de ter aquela loucura, às vezes, pastoral, de dizer, meu Deus, fulano saiu. Será que ele saiu porque a música que eu toquei no domingo à noite não o agradou? Será que ele saiu porque eu usei um terno que não era da cor do agrado, ou porque eu coloquei uma camisa de um super-herói, uma coisa do tipo, para dar um aviso, uma palavra? Essas coisas que a gente diz, meu Deus, será que isso em igreja
faz a diferença e ainda faz, infelizmente. Mas o que você traz alegra muito o nosso coração por ver uma comunidade saudável que não abre mão de princípios básicos, de que ela quer demonstrar é o seu caráter do amor, claro, sempre carregado de justiça, sempre carregado de verdade, sem incorrer no erro de um relativismo. Não estamos aqui dizendo que a IBELET ou a Memorial ou qualquer outra comunidade que se assemelhe às nossas, né, apesar das suas diferenças, ela é uma comunidade que negocia isso, não. Você tem que ter uma palavra centrada, uma palavra coerente, que não vá negociar a verdade do Evangelho. Mas é isso mesmo que nós devemos, de fato, viver e desafiar a nossa comunidade a ser. É verdade. Então, tudo precisa focar e a manifestação da glória de Deus, né? É Deus que precisa aparecer e nós precisamos diminuir. Então, o que a gente puder simplificar a mensagem do Evangelho e permanecer nela, melhor. É claro, todos nós temos as nossas posições que carregamos ao longo da vida, que fomos absorvidos por ela, pelas experiências, né? Fomos sendo formados pelas experiências que fomos passando, mas é preciso haver um filtro da palavra, né? E viver a simplicidade do Evangelho é exatamente confrontar isso, né? Olha, isso aqui eu resolveria desse jeito, mas não é isso que a Bíblia diz. Eu tenho que resolver do jeito que a Bíblia diz que tem que ser. Tem que ser dessa forma, né? Exatamente. Agora eu te pergunto, o cristianismo atual, na sua opinião, é um retrato de como se deve viver para a glória de Deus? Nós temos muitos problemas, né? Nós temos muitos problemas, primeiro porque tem que entender que cristianismo é esse que a gente está falando, né? Porque ser igreja, essa denominação igreja, tá banalizada, não é de hoje, é já de muitos anos, né? Se a gente fizer um recorte histórico do que seríamos evangélicos, né? Reconhecidamente evangélicos, aí a gente coloca muita gente dentro do mesmo saco, né? Exatamente. Então, eu creio que as comunidades que antes eram comunidades respeitadas, né, elas sofreram muitos ataques, né, se dividiram muito. Então, hoje nós não temos mais aquela definição clássica de igreja histórica, igreja tradicional, igreja isso. Eu creio que hoje, até pelas práticas litúrgicas, está muito parecido, né? O que faz a diferença mesmo é o caráter dessas pessoas, onde elas estão inseridas, porque há um engano tão sério dentro de algumas comunidades, né? E se a gente não tiver cuidado, vai para dentro da gente também, que a gente não sabe se aquela pessoa é realmente cristã. Ela é cristã mesmo? Olha, olhe para como ela trata as coisas, como é que ela trata o trabalho dela, como é que ela trata o outro, como é que ela trata a igreja, como é que ela trata as circunstâncias da vida, como é que ela age de acordo com as circunstâncias que ela está vivenciando. Ela realmente expressa o ensino que está dentro dela, porque ensino é um processo. Sim. Ensino é um processo que disciplinar, né? A palavra disciplina. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala, olha, o que foi escrito há muito tempo foi escrito para que nós tivéssemos fé e esperança. Mas está lá escrito. Então, se é escrito, tem uma base. Então, se tem uma base, eu preciso estudar aquela base. Como eu devo agir? Como eu devo fazer? A palavra, como Paulo falou a Timóteo, né? Então, as pessoas estão manifestando isso? Estão agindo como cristãos? Então, o cristianismo verdadeiro é esse, é a pessoa que age como cristão. Ele age como cristão em qualquer situação. Eu tenho um exemplo simples de uma pessoa aqui da nossa comunidade. É um casal, eles estavam precisando muito de um carro, tentaram comprar um carro. E aí a vendedora falou, olha, não tem problema aqui no seu nome, mas se botar você como casado, então você automaticamente não vai poder comprar o carro, você sai fora do perfil. Mas eu tenho como colocar aqui você como solteiro. Você quer? Ele falou, não. Por quê? Porque eu sou cristão. Exato. Então, aquilo que é a prática dele foi a fé dele. Olha, eu sou cristão, eu não vou fazer isso, não. Eu não vou viver guiado. Então, eu creio que o que nós precisamos vivenciar cada vez mais hoje são pessoas que se ajuntam em comunidade, mas não estão ali rodeados por uma bandeira, por uma bandeira da igreja. Ó, aqui é a IBELET, viu? Eu sou IBELET onde eu estiver. Sim, mas o que caracteriza
caracteriza você como alguém que está na IBLEST, que é membro, que é... Ah, é porque a minha ação é diferente. Aí tudo bem. Aí você é um cristão. Esse é cristão. Cristão dentro e fora, né? Exatamente. É carregar a qualidade do evangelho onde quer que você esteja. Porque não adianta você carregar a bandeira da sua denominação, da sua igreja local, dizendo, eu sou memorial, eu sou IBLEST, se essa bandeira não carrega a qualidade do evangelho. Diante de uma questão dessa, de um carro, o cara poderia colocar para o pastor dele ou para os amigos uma série de questões. Era uma necessidade, pastor. Você não sabe como eu precisava, era a única forma, esse mundo é assim mesmo. As pessoas não estão por aí mentindo ou fazendo isso ou aquilo, mas esse casal trouxe algo muito importante, não negociou, disse, não, se é para que eu consiga essa questão, negociando um princípio eterno e uma base de Deus, que é o nosso casamento, para mentir diante dos homens, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí a gente pensa, mas como foram bestas? Bestas na perspectiva do mundo, bestas na perspectiva do relativismo, mas felizes e agraciados e abençoados na perspectiva do reino de Deus. Exatamente. E tem uma questão aí, amor, tem uma questão aí muito profunda que vem através da igreja viver como uma igreja relacional. Porque pense assim, o que é uma igreja relacional, essa nomenclatura que a gente utiliza hoje? A igreja relacional, aquela que promove o relacionamento de forma mais enfática entre as pessoas, né? E aí a gente não pode seguir isso de forma a que as pessoas entendam que é pelo relacionamento que elas chegarão até Deus. Não é pelo relacionamento com as pessoas, é pelo relacionamento com o que as pessoas creem, com Jesus que elas creem. Não é pelo fato de se relacionar, não é um grupo social apenas, não é uma mudança social. Eu tinha um grupo social, agora eu estou em outro grupo social, e esse outro grupo social está promovendo as mudanças na minha vida. Não é isso. É o evangelho que precisa ser levado. Agora pense assim, como saber, como manifestar a glória de Deus se a gente não souber dessas coisas do dia a dia? De que alguém tentou comprar um carro e aconteceu isso. Onde é que essa informação chega até a igreja? Ela chega até a igreja através dos relacionamentos. Ela chegou num testemunho de PGM. Alguém estava lá, conte alguma coisa nessa semana que aconteceu na sua vida. A pessoa foi lá e manifestou a glória de Deus através da atitude dela. Porque estava num ambiente em que a glória de Deus é o foco, é manifestada. Então, quando se fala igreja relacional, quer dizer que as pessoas estão mais perto uma das outras e, obviamente, as pessoas vão vazar o que são. Se elas estão vazando ainda algo que não é do aspecto cristão, elas serão confrontadas, ensinadas e terão a oportunidade de ir adiante e aprenderem a viver como cristão. A viver aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, né? Como alguém colocou aqui, olha, não se amoldar mais, não caber mais no molde do mundo, agora o meu molde é outro. Agora como é que a gente vai saber disso? Só se relacionando. Exatamente. Só se relacionando. Então é que a gente vai ver a manifestação da glória de Deus, através desses testemunhos da glória de Deus, através da vida das pessoas. Por isso viver igreja relacional tem essa intenção, né? Isso. São esses desafios práticos, relacionais, essas questões que vão definir, que vão acabar demonstrando que tipo de molde eu tenho sobre mim, que tipo de manifestar, de fato, eu tenho. Se é um manifestar da glória de Deus ou manifestar, de fato, dos valores que essa sociedade carrega. E é por isso que ser igreja é ser relacional. Ser igreja é ser o mais transparente possível dia após dia. Por que eu digo o mais transparente possível? Porque quer queira, quer não, a cada dia nós estamos tirando várias máscaras da nossa face. E mesmo assim, algumas máscaras ainda permanecem. Então nós não conseguimos, talvez isso escandalize muita gente, mas nós não conseguimos ser 100% transparentes, porque a cada dia é uma luta
E eu devo estar persistindo, lutando, batalhando a cada dia para ir tirando o maior número de máscaras possíveis para que as pessoas possam enxergar em mim, na realidade, a essência do que Deus quer projetar em mim. Aquilo que você falou no início, a imagem e a semelhança de Deus, não é aquilo que as pessoas acham. Como eu sempre falo, é a cabeça parecida com Deus, é o braço. Não, o texto bíblico não fala disso. O texto fala de atributos, de qualidades que Deus compartilha conosco, o que nós chamamos na teologia de atributos que são compartilháveis, né? E dentro dessa questão, Deus compartilha o amor, Deus compartilha a justiça, Deus compartilha a sua misericórdia e nós devemos resplandecer isso de alguma forma. Então, o retrato deve ser esse. Então, o que eu vejo muitas vezes no cristianismo atual, e aí, claro, como você bem citou, nós devemos fazer algumas separações dentro disso. Que tipo de cristianismo realmente é esse? Que pessoas é que se arrogam como cristãs? Há vários, mas o cristianismo que a gente deve realmente evidenciar é o cristianismo do Cristo, são os valores de Jesus. E se nós estivermos focados e olhando para Ele, de fato nós vamos conseguir caminhar nesse sentido. E eu pensando dentro dessa questão, como é que você tem enxergado, claro, que em virtude de nós estarmos distantes, e não podemos estar nos relacionando presencialmente, não tem como a gente dar um dado tão claro assim. Mas como é que você tem enxergado a iniciativa das mais variadas comunidades, daquelas que você tem em proximidade, daquelas que você tem enxergado virtualmente durante essa pandemia? Você tem enxergado que as igrejas têm se comportado positivamente ou você acha que nós estamos meio que regredindo? Ramon, assim, eu não sei como as comunidades que não são relacionais, aquelas comunidades que focavam talvez o funcionamento da igreja ao redor do que acontecia no prédio, por exemplo, do evento, né? Da reunião, do encontro, e apenas isso, só através dos cultos, não sei como elas estão se virando realmente durante esse período. Acredito eu que elas estão sofrendo uma série de dificuldades, porque sem aquele momento, né, sem aquele evento, como é que elas se sustentam, né? Como é que elas permanecem? Já as igrejas que têm um traço mais relacional, na verdade, até acredito que elas estão trabalhando mais agora do que antes, pelo menos a liderança, né? Eu tenho aqui dentro do contexto da gente aqui, desde que começou esse distanciamento social, nossa vida, que já era uma dinâmica muito grande em relação ao trabalho com a igreja, agora continua do mesmo jeito, só mudou porque agora a gente está em casa, mas continua. É claro que eu ainda continuo fazendo visitas com toda a segurança, mas de forma necessária, quando há uma necessidade grande mesmo. A igreja está envolvida arrecadando cesta básica, nós estamos arrecadando tantas cestas básicas como arrecadávamos antes. Estamos levando essas cestas para as pessoas, abençoando a vida das pessoas, e ajudando e apoiando um ao outro, né? Esses reflexos da igreja relacional estão presentes. A gente está tendo ensino para criança, ensino para casais, interação com essas crianças e com esses casais. Deu para também dar fazer um raio-x dentro da nossa comunidade de quem realmente confia em Deus, quem realmente está conectado com Deus, quem não estava com a confiança renovada em Deus, se desesperou, precisou de ajuda, precisou ser ensinado, precisou ser até exortado. Cadê a fé que você disse que tinha, que você cantava tanto? Cadê essa fé? Bota essa fé para fora, confia em Deus. Você acha que Deus saiu do trono porque um vírus apareceu? Você acha que Deus saiu do trono porque agora as coisas são difíceis financeiramente? Nosso país vive em crise eterna, né? A crise só manifesta de outro jeito. Mas, na verdade, assim, deu para ter esse raio-x da igreja. Então, eu acredito que hoje as igrejas estão presentes. Eu estou na minha página, aqui, tanto no meu pessoal, no Instagram, como também da igreja, né? Acessando. Você vai dizer que em alguns horários tem um pico de igreja fazendo atividades.
São lives, são cursos. A nossa denominação não ficou parada, né? Você vê a denominação enxergando vários ambientes, enxergando a liderança, promovendo coisa de ponta, né? Se é que a gente pode falar assim, em termos de treinamento de liderança cristã, para não ser assim, não usar uma linguagem corporativa, mas coisas muito profundas sendo abordadas para a liderança, para pastores, para missionários, para líderes, coisas extremamente importantes para pessoas profissionais liberais. Eu assisti aquele congresso, né, que houve da Junta de Missões Nacionais sobre administração, sobre gestão. Fantástico, assim, pessoas crentes, gente de Deus, que a máxima lá não era dizer assim, olha, pega a sua empresa, faça isso, não, viva pela fé. Viva pela fé. Então, eu creio que as igrejas que viviam já nesse ambiente de igreja relacional, elas até agora têm uma posição até mais ofensiva no que diz respeito à sua proclamação. Mais ofensiva. Eu tenho visto dessa forma, eu tenho experienciado dessa forma, com a conversa que eu estou tendo, e isso em vários lugares do mundo. Eu estive nas lives que eu tenho feito lá, tanto nas lives do Plano Daniel, e que agora a gente está fazendo o mapa, né? Pela manhã, conversei com pessoas dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha. A maioria das igrejas está avivada, falando do Evangelho, vivendo o Evangelho, se envolvendo. Então, assim, eu creio que houve um grande benefício para a igreja durante esse período. Uma grande prova, mas nós não lemos Filipenses. Nós não lemos a carta de Paulo aos Gálatas, aos Tessalonicenses. Quantos desafios esses irmãos viveram? Quantos desafios ali nas entrelinhas, os filipenses vivendo aquela perseguição toda. Os efésios, inundados de um pensamento completamente místico, né? E começam a receber a verdade, começam a mudar. Então, eu creio que é um divisor de águas. A igreja, ela tem aproveitado. A igreja que está centrada no Evangelho, continua a sua missão. De outra forma, de outra maneira, mas continua a sua missão. É exatamente o que você colocou. O que eu vejo é que as comunidades relacionais, as comunidades que têm se dedicado à oração, a buscar ao Senhor, elas têm se reinventado. E quando nós se reinventamos, e aí quando eu digo se reinventar, não se reinventar no que a sociedade coloca, mas se reinventar na proposta bíblica, nós vamos entendendo o quão maravilhoso é proclamar o Evangelho. Quão maravilhoso é viver a boa nova e entender na prática que diante da crise, diante dos tempos mais sombrios como o que a gente está vivendo agora, é que a igreja cresce, é que o Espírito Santo começa a atuar na gente, mudar o nosso coração, encher a gente de graça, de amor. E eu tenho visto tantas comunidades fazendo isso, trabalhando, lutando, e lives direcionadas, como você colocou, desde o público infantil ao público da melhor idade, tentando abençoar as pessoas. E eu tenho visto as pessoas que não têm ainda a sua fé em Cristo Jesus, olhando e falando sempre, dizendo: parabéns, obrigado, a palavra de vocês, a live de vocês tem chegado. E às vezes a gente tem um pensamento tão pequenininho. Ah, quem é que vai nos ouvir? Quem é que vai nos ver? Quem é que vai deixar de acompanhar uma live de um cantor sertanejo para acompanhar isso? E é como você falou no dado que você trouxe no início do nosso bate-papo. 70%, né, das pessoas que entram na rede social, elas entram sem ter algo definido, sem ter ainda para onde elas vão, desejam ir. Então elas vão por ali. E aí, de repente, tem lá aquela bolinha ao vivo do nosso stories, do nosso Instagram, dizendo: tem uma palavra ali de uma igreja, tem uma palavra ali de fulano. E se nós não partirmos para si, fizermos a nossa parte, nós não vamos mudar. Mas Deus, eu não tenho dúvida. E aí não é o avivamento que nós tanto criticávamos antes, que é o avivamento do pular, do gritar, mas é o avivamento que está vindo do coração. É o avivamento que está vindo de um coração que está ardendo, que está queimando para fazer o melhor de Deus. Aqui na nossa comunidade, eu louvo a Deus porque temos os homens na terça-feira que têm se colocado
à disposição para falar do Evangelho. Eu tenho visto também as mulheres, está aqui acompanhando conosco a irmã Nívia, junto com a irmã Karine, que se colocaram na sexta-feira para fazer um programa chamado Entre Elas. Elas nunca tinham feito isso, nunca tinham se colocado e disseram, não, nós vamos enfrentar as redes e nós vamos abençoar as mulheres. E aí você vê, nós não somos, nós que vivemos o Evangelho, não somos estrelas. A real estrela, e não quer ser isso, é Cristo. Ele é o centro da nossa pregação. E Deus tem abençoado elas nesse programa, tem abençoado os homens. O pastor Ramon Torres, que é carinhosamente chamado de Rei da Live, aí é uma brincadeira, um apelido carinhoso que colocaram para ele, tem abençoado muita gente. Verdade. Com fatos edificantes, com homens que fizeram a nossa música cristã no Brasil contemporânea, como João Alexandre, como Carlinhos Félix, como outras pessoas, e Deus tem abençoado. E também eu me senti desafiado diante de Deus de estar fazendo esses bate-papos com ênfase teológica, prática, com amigos, com conhecidos, com pessoas que possam estar desenvolvendo. Fora os nossos PGMs que têm também feito RD pelo Zoom, RD pelo WhatsApp, chamada de vídeo, reuniões, enfim. Deus tem trabalhado poderosamente no meio do seu povo. Então, o que nós entendemos é que o Senhor está à frente. A glória não é nossa, a glória é do Senhor. E, como você bem colocou, a minha oração é que a Igreja de Jesus ela saia viva, edificada e focada e fincada na rocha que é Jesus. E eu queria te agradecer muito por esse bate-papo, por esse momento que o Senhor colocou nas nossas vidas. Nós aqui da IBM somos gratos pela tua vida, pela palavra que flui do teu coração, da sua comunidade, e nós entendemos que a Igreja de Jesus, quando ela está unida nesse propósito de troca de experiências, de troca de informações, de edificação, cresce. E também queria agradecer muito as pessoas que estão nos acompanhando, tiraram um tempinho das mais variadas comunidades para nos ouvir, para aprender e também compartilhar com seus comentários. Então, que Deus possa estar aí nos abençoando sempre ao longo dessa caminhada. Obrigado, Valdir. Deus te abençoe muito, meu querido. Amém. Obrigado, Ramon. Obrigado pelo convite. E as nossas portas estão abertas o tempo todo para servir, né? Essa é a tônica da vida da gente, é servir. E uma palavra que você falou aí é muito importante, né? A igreja não pode se calar, não pode, tem que levar a mensagem. Agora, a mensagem que a igreja leva é a mensagem de esperança, é a mensagem de alívio, é a mensagem de salvação, é a mensagem de conforto, é a mensagem. Não confundamos isso com entretenimento, né? Não estamos aqui para entreter as pessoas, para trazer um novo entretenimento, até porque em nenhum aspecto nós nunca ganharemos do mundo. Não. E quando a gente fala do mundo no linguajar evangélico mesmo, daquilo que não é cristão, em relação ao entretenimento, porque a produção, a estrutura, tudo é diferente, né? A internet nos baliza no mesmo nível. Um celular, um acesso à internet aqui, e nós temos espaço para falar a nossa mensagem. A nossa esperança, a nossa mensagem é: coloque a sua esperança no Senhor. Coloque então somente a sua esperança no Senhor. Essa é a nossa mensagem, está aqui. E para que se cumpra aquilo que Mateus capítulo 12, verso 21 fala, né? No seu nome eles porão a sua esperança. Então, nós vamos anunciar essa esperança que é Cristo para as pessoas em qualquer tempo, inclusive nesse tempo de distanciamento social. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigadão a todos vocês. A gente segue. Se você quer acompanhar aquilo que o pastor Valdir tem colocado, segue o Instagram da IBLeste. Lá tem todo o mapa daquilo que eles estão ali trabalhando, se edificando, muita coisa boa. Siga lá o Instagram da IBLeste, siga o Instagram do pastor Valdir. Você pode também estar seguindo o meu aqui, que você já conhece. Siga o Instagram da IBM. Enfim, tem muita coisa boa. E o Música Cristã no Brasil, pastor Ramon, enfim, tem coisa boa. Se edifique, busque, cresçamos na graça e no poder do Senhor. Um grande abraço
Que Deus te abençoe e que a graça Amém. dele possa estar sobre aqueles que nos assistiram e sobre aqueles que ainda irão ouvir essa palavra, irão nos assistir ao longo desse tempo que essa live vai estar no Instagram e daqui a pouquinho no Facebook, lá da IBN, no meu Facebook pessoal. Grande abraço, pastor. Deus te abençoe. Que a graça de Jesus seja contigo. Deus abençoe. Fique na paz de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.